de Cristo, a sua vida no livro de Mateus, uma palavra de Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu tinha separado desde ontem, aliás, tive um nome de pregação aqui, mas eu tinha separado Mateus capítulo 21. O versículo é o verso 28, mas o Senhor hoje o dia todo falou mais comigo em Mateus 21, só que no verso 12 e verso 13, amém? No 28 ainda deixa para falar outro dia, em nome de Jesus. Todos acharam? Mateus capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada, possa ser que esteja alguma diferença da sua em poucas palavras. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Senhor Deus, essa é a tua palavra que será ministrada, que o teu nome venha a ser louvado e engrandecido através de nossas vidas nessa noite. Usa-nos conforme a tua vontade, Pai. É o que pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Glória a Deus. Saudando também os irmãos que estão conosco através do YouTube. Deus abençoe grandemente. Saudando também a visitante. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Seja cristã, mas está no lugar certo, amém? Que Jesus toque no teu coração, que você possa, quem sabe, reconciliar na noite de hoje. Para nós será uma honra. Amados, a Bíblia vai nos falar que Jesus, ele agora entra no templo, e a finalidade de Cristo era purificar o templo, porque o templo estava contaminado. Naquela oportunidade, as pessoas não iam mais no templo para ouvir Deus falar, para ter um momento de comunhão com o Senhor, mas as pessoas entravam dentro do templo para negociarem, aproveitarem da situação que o templo se aglomerava muita gente, e ali cada um fazer os seus negócios. A Bíblia vai falar que eles vendiam animais para o sacrifício. A Bíblia vai dizer que eles se tornaram cambistas dentro da casa do Senhor, negociavam, faziam todo tipo de negociada, e o sacrifício que era feito era um sacrifício que perdia o valor. O Senhor fez uma reclamação a Malaquias dizendo que eles levavam um animal imundo perante Deus. Nós, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia vai nos apontar dois templos. Primeiro, o templo físico, que é o local onde nós se reunimos para cultuar a Deus. E em uma oportunidade Paulo falou que Deus não habita, não faz uma morada. Não é que ele não desça, não é que ele não se faça presente, ele não faz uma morada de habitar morando em um templo feito pela mão do homem. E é justamente por isso que o próprio Deus criou o templo para ele fazer morada, que é eu e você. Então nós temos dois templos: o templo físico, que é onde nós nos reunimos para cultuar e congregar e falar e ouvir a mensagem de Deus, e o templo espiritual somos nós, aonde o Senhor habita. E esses dois ambientes, eles não podem ser um ambiente contaminado. Tem pessoas que dizem que Deus não se importa com o que está aqui, e é engano de quem fala isso, é falta de conhecimento bíblico. A Bíblia diz que Belsazar, ele estava bebendo, falando, se prostituindo, e ele inventa de pegar os utensílios de ouro que era da casa de Deus para beber sobre eles. E a Bíblia vai nos falar no livro de Daniel capítulo 5 que
enquanto Belsazar está ali se banqueteando, enquanto ele está se enchendo, se embriagando de vinho, a Bíblia vai dizer que a mão de Deus vem sobre a parede e traz a ele um julgamento, porque ele estava ali profanando coisas santas. O zelo de Deus é tão grande que às vezes nós não imaginamos. Nenhuma coisa que chega na casa de Deus, ela chega de forma aleatória, sem ser consagrada. Mas pastor, porque o Senhor demorou tanto, o Senhor fez uma promessa de trazer uma palavra mais diferente, uma carne diferente, eu falei no último culto. Mas é necessário se falar, porque nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão sendo profanadas. Irmãos, é lógico que nós não saímos de nossas casas com a intenção de falar de igreja de ninguém, mas parece que virou uma praga. É por uma boca só e são poucos aqueles que se mantêm na dispensação. Começou esse mês junino e esse ano nós temos uma diferença. Que diferença é, pastor João? Esse ano nós temos não só as festas pagãs, que todo ano ela acontece, isso por conta da idolatria que toma conta não só do Brasil. O Brasil é um país cristão idólatra. O Brasil não é um país cristão liberto, é um país cristão idólatra, preso a tradições, a paganismo. E nesses últimos anos o que tem acontecido no nosso meio é que os cristãos que eram libertos do paganismo estão voltando ao paganismo, às práticas pagãs, a tudo aquilo que Deus não aprova na sua palavra. Você vê crente hoje que dança quadrilha e ele diz que está tudo certo. Você vê os cristãos caracterizados com as festas, os seus ornamentos juninos. O pastor estava na rede social e dizendo bem claro, de maneira sarcástica, ele dizendo assim: a fogueira que eu estou aqui fazendo na porta da minha casa não é do João não, é minha. Segundo ele, o milho que eu estou assando aqui não é de João não, é meu. Vou assar o milho na onde? No meu fogão. E ele falando de uma maneira que ele está até induzindo e constrangendo aqueles que às vezes não querem nem falar para defender da fé. E quantas pessoas indo na onda aí, eu não sou daqueles de ficar em cima do muro. Eu disse: é um ímpio, é um cego. É um cego que está guiando outro cego, enquanto os cegos nós estamos vendo aí. A Bíblia vai dizer em Mateus 13, se não me falha a memória, lá no verso 15, olha só: porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O povo não quer ouvir a voz de Deus. As pessoas estão fechando o coração cada vez mais para ouvir a mensagem. Os escândalos. Agora essa semana teve um escândalo e nós temos que ter maturidade para tratar essas coisas. Olha só, Mateus 15, verso 13, Jesus diz assim: mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão num buraco. A gente está vendo pastores cegos espiritualmente. O pastor estava dizendo agora, ele disse: olha, domingo nós não teremos culto, porque é jogo da seleção brasileira de 5 da tarde e a gente não vai ter culto. A gente fica em casa assistindo o jogo. A gente volta na segunda-feira com o culto da visão. Aí eu disse: já está cego, nem sabe. Disse que não ia ter culto domingo porque estava dando preferência para os crentes estarem no jogo, e na segunda-feira ele voltava com o culto da visão. Será que esse homem está com visão, irmão? Agora, recentemente, um pastor, me esqueço o nome dele, esperou a mulher ir para o culto, esperou o filho para o culto e violentou sua sogra de 91 anos dentro de casa. É o maior escândalo aí. As igrejas agora adotaram serem pintadas de preto, porque o preto gera a dopamina na mente das pessoas, e as pessoas não estão no ambiente
para que elas se sintam constrangidas pela palavra para se arrepender dos pecados, não estão dentro de um ambiente que gera prazer, para se tornarem cada vez mais mundanas, cada vez mais voltadas para o mundo. Tem pastores cancelando os cultos dessa semana de 19 horas para meio-dia, para 10 horas da manhã, para que o povo não perca o jogo. E pasmem, tem igrejas que estão fazendo até melhor, colocando o telão dentro da casa, e o povo não indo assistir o jogo dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja comemorando, estão dentro da igreja bebendo, estão dentro da igreja andando como ímpio, e tem pastor dizendo que não tem nada demais, porque o templo, igreja, não é um templo santo, pode fazer o que for. Vi o pastor dizendo hoje, não tem nada a ver, porque o templo não é santo, e por isso que eu estou insistindo em trazer essa palavra para mostrar dentro da Bíblia que sim, o templo é santo, é consagrado e é separado para Deus, e a Bíblia fala isso. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, você será enganado e o diabo vai roubar a coroa. Um tempo em que a igreja não ora, um tempo em que a igreja não se santifica, um tempo em que a igreja não se separa mais para Deus, um tempo em que a igreja se tornou mundana. Essa semana, não é que eu vá bisbilhotar, eu não tenho paciência para isso, e nem vou perder meu tempo para essas coisas, mas acredito que comigo acontece o que acontece com vocês. Se você tem uma pessoa no Instagram como amigo, quando você abre lá, a pessoa postou, você vê. E eu estou lá, daqui a pouco aparece a foto de uma irmã missionária que prega, vestida de roupa de quadrilha, e aí no perfil dela estava cantando a música da... Como é o nome da mulher, meu Deus? Juliana, Madalena, Virgulina, Mulher Macho e Senhora, não está mais ou menos assim, né? Carolina, cantando a Carolina, não sei das quantas, não sei. E a irmã toda assim, sabe, como se nada tivesse acontecendo. E como eu conheço ela, eu disse: irmã, não joga a sua sanidade fora. O pastor disse que nós somos santos, mas Pedro disse o que? Seja em toda maneira dele. Nós temos sobre os nossos altares, e eu falo isso com um pesar no coração, e eu não estou falando placa de igreja, eu estou falando de um modo geral, pastores sem compromisso com a palavra, sem compromisso com Deus, e isso está gerando um povo cada vez mais ímpio, cada vez mais afastado de Cristo. A Venezuela, agora no último dia 24, eles estavam cultuando a Satanás, prestando cultos pagãos quando o terremoto veio. Você já pensou se no domingo o Senhor permitir aprontar aqui alguma coisa no Brasil para sacudir essa nação? Se der um terremoto aqui de um lado, será que nós seguramos? Quantas casas ficariam de pé? Se passasse um vento aqui em Maceió, e eu peço que Deus não faça isso, mas Ele pode, porque Ele é Deus. Na hora do culto, dentro da igreja, alguém gritando gol e as paredes se abalassem, caísse tudo. Se Deus permitir que algum desastre aconteça em uma dessas igrejas que estão blasfemando, cuspindo na cara do Senhor, será que se Jesus descesse em um templo hoje, Ele desceria com só um chicote na mão ou com duas correntes bem fora? Eu acho que Ele viria de corrente. Será que Jesus, Ele estaria satisfeito em ver os crentes trocando figurinha da Copa no jogo e apostando qual é o jogador que vai fazer o gol, qual é o jogador que vai ser convocado? Porque isso é papel de cambista. E olhando para a palavra de Deus, escute só: a casa de Deus, esse é o tema que eu quero dar. O templo físico, qual é ele? É a igreja. Jesus, Ele está agora, a Bíblia vai dizer que se preparando para ser entregue. O capítulo 16 de Mateus, lá no verso de número 13, Jesus está se dirigindo para a região de Cesareia de Filipe, e Jesus faz uma pergunta
para seus discípulos, Jesus pergunta: o que os outros dizem ser o Filho do Homem? O que eles pensam de mim? Jesus andou 3 anos, 6 meses aproximadamente com aqueles discípulos. E Jesus, depois de 3 longos anos, olha para eles e diz assim: o que é que os homens pensam ao meu respeito? Uns começam a dizer, alguns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou é um dos profetas. E Jesus olha nos olhos deles e Jesus diz assim: e vocês acham que eu sou quem? Vocês acham que eu sou quem? O que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, Simão Pedro, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem falou para ti não foi carne nem sangue, foi meu Pai que te revelou. Jesus está tão feliz com aquela revelação que Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, eu te dou as chaves do reino dos céus, e o que tu ligar na terra vai ser ligado no céu, e o que tu ligar na terra vai ser ligado no céu. Mas escuta só, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa: tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Jesus está dizendo: olha, Pedro, não tem nada que Satanás possa fazer que possa impedir o agir da minha pessoa, agir de Deus na igreja. Não tem nada que o diabo possa fazer que possa amarrar a igreja. Tem gente enganada, irmão. Deixa eu dizer uma coisa: tem gente achando que é número que faz movimento e não é. Tem gente achando que a igreja ela só faz barulho, faz alguma coisa se tiver uma multidão. E a Bíblia diz não: se tiver se tiver alguém que lhe dê lugar, se tiver alguém que esteja unido com ele faz a diferença. Estamos em um tempo em que nós precisamos, eu e você, tomar uma posição. E o Espírito Santo diz nessa noite: seja a minha igreja dentro e fora, seja a minha igreja dentro da sua casa, seja a minha igreja no culto, seja a minha igreja no trabalho, seja a minha igreja onde você for, porque aonde você pisar seus pés, aonde você colocar suas mãos, o diabo tem que cair por terra, Satanás tem que recuar, porque a igreja de Cristo ela foi comprada, lavada e remida com o seu sangue. Ela foi comprada com o sangue carmesim de Jesus derramado na cruz do Calvário. Tem pessoas que acham que o tempo não faz diferença. Faz. A Bíblia diz que a igreja em Atos estava reunida e aqueles irmãos foram fazer uma simples oração. Eles saíram de suas casas com o intuito de orar, de buscar a face de Deus, de buscar o Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra que aquela igreja tinha recebido do Espírito Santo. Depois de ter passado 40 dias, 40 noites dentro do cenáculo pedindo
história, irmão, que eles pegam Pedro e João, botam no degrau do templo e eles levam uma quarentena, 40 chibatadas. Cada chibatada que Pedro levava, diz a história, cada chibatada que João levava, ele levava uma chibatada e dava glória. Glória a Deus. A gente hoje apanha, fica reclamando, ele levava uma chibatada e dava glória. E o povo ficava sem entender, eles apanhavam, glória a Deus. E quanto mais eles apanhavam, eles diziam, glória a Deus, porque nós não somos dignos de apanhar por causa dele. Glória a Deus por cada chibatada. O Senhor está na casa, Pai. Eles chiboteiam tanto a Pedro, Glória a Deus. chiboteiam João, prendem eles, cerram em cadeia. O texto sagrado vai dizer, escute bem, o texto vai dizer que ele está pregando, falando pelos profetas, eles prendem Pedro, prendem João. Aleluia. Mas o Senhor mandou o anjo lá. Glória a Deus. O Senhor mandou o anjo. Ah, Jesus, como isso é bom. Deus. O Senhor mandou o anjo porque o Sinédrio diz para Pedro, vai não cala a boca, fale mais desse homem não. Pedro diz assim, mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Aleluia. O anjo vai lá e abre as portas da prisão. Glória a Deus. Quando eu leio esse texto, eu fico impressionado com a coragem de Pedro e João, irmão, porque qualquer um que está preso e é solto corre. Não quer mais saber de pregar. Mas o anjo abre a porta da prisão e diz assim, Pedro, volta para o templo e prega a minha palavra. Volta lá para o templo, Pedro, e prega. Diz que eu estou aqui, diz que eu salvo, diz que eu liberto, diz que eu ressuscitei. Volta, João, para lá. E eles estão lá, como o Sinédrio de manhã manda chamá-los para interrogá-los. Alguém diz assim, eles estão soltos. E alguém diz, quem soltou? Aonde eles estão? E alguém diz, eles estão lá no pátio de novo. Não pregando lá no templo. Lá dentro do templo eles estão falando novamente de Jesus do Nazareno. Escute a importância de estar no templo, a importância do templo ser um templo que de fato Deus honra. A Bíblia diz no capítulo de número 4, no verso 31, que eles estão orando e quando termina de orar, ora dele. Quando termina de orar, a presença do Espírito vem. Quando termina de orar, aquele lugar é impactado. Sabe por quê? Porque o templo é consagrado sim para Deus. Tem gente aí, irmão, que está respeitando casa de macumba, respeitando casa espírita, mas está faltando com respeito com o templo santo, com a igreja de Cristo. E eu quero dizer assim lá, porque o Senhor do sol, as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, e é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. É lugar consagrado. Eles dizem que o lugar de Espírito é consagrado. E o lugar onde o Rei dos Reis desce, onde o Rei dos Reis fala, o lugar onde a palavra verdadeira é pregada, será que é consagrado, irmão? Estão querendo nos tirar da igreja. Estão querendo nos impedir de cultuar. Glória a Deus. Estão querendo nos impedir de adorar nosso Deus. O apóstolo Paulo diz em Hebreus 10, verso 25: não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas antes estejamos mais unidos, congregando sabendo que está próximo aquele dia. Não estão profanando. Estão achando que Deus está vendo. Estão achando que Deus vai ficar de braço cruzado. Vai não. Meu Deus. Vai não. Agora escute. A Bíblia vai dizer que a igreja é consagrada. A igreja é o que, irmão? Consagrada. Esse lugar não foi colocado aqui à toa, não. Aleluia. Antes de ter o primeiro culto, foi consagrado esse lugar para Deus. Glória a Deus. E por que consagrado, pastor? O que significa? Consagrado a Deus é um lugar dedicado àquilo que é sagrado. Aleluia. Esse lugar é dedicado exclusivamente
exclusivamente para que o Deus Todo-Poderoso fale. Aqui não é lugar para mundanismo, aqui não é lugar para jogo de futebol, aqui não é lugar para as coisas que são do mundo. O Senhor Jesus disse: dá para Deus o que é de Deus e dá para César o que é de César. A igreja é santa, consagrada, irmão. O que é que a igreja é também, pastor? Escute. É lugar santo, consagrado a Deus, lugar santo, dedicado ao Senhor, dedicado ao que é divino. Igreja não é tudo. Igreja não é lugar de farra, é lugar de vir ouvir papai falar. Mas tem um bocado de pastor aí dizendo que pode não. Aleluia, Jesus. Pode não, porque Jesus ainda é o dono da igreja. Olha esse louvor, o dono da igreja para louvar. Não dá um tempo aos irmãos respirar, eu também. Assim, quanto playback dele? Glória a Deus. Tem gente aí, irmão, achando que a igreja é a empresa particular deles. Eita, Deus poderoso, é verdade. Achando que manda, que desmanda, que faz e desfaz, e Jesus vai ficar do braço cruzado. É não. Não foi João, não foi Paulo, não foi Pedro que morreu pela igreja, não foi Jesus. Glória a Deus. Playback, parece que é cheio de assim, se eu não estou enganado. Glória a Deus. Gente se achando. E nós temos que pregar essa verdade. Você sabia que essa geração está acreditando que pode tudo, irmão? Porque está faltando quem prega. Vocês conseguem parar para imaginar um pastor, irmão, que um cara desse não é pastor não. Eu fiquei com tanto ódio hoje. Jesus, eu não posso ficar com ódio, meu coração não aguenta mais essa expressão. Irmão, você acredita que um senhorzinho, aquele homem tem dado ser meu avô. Mas eu disse: velho safado. Eu não digo outro não, para dar não, perdoe você que está me assistindo. Você acredita que o pastor disse que uma criança que é violentada, ela é culpada de ser violentada? Vocês conseguem olhar para essas crianças e ver a inocência e vir um miserável, cheio de cão, está repreendido e violentar uma de nossas crianças e aí o pastor dizer que a criança é culpada disso? Eu disse: rapaz, só um pouquinho, eu digo: esse homem ou ele está possuído pelo demônio ou ele não conhece nada de Bíblia. Porque a Bíblia fala em Malaquias 2,17. O que vocês pensam do Senhor? Porque alguém disse que aquele que faz o mal, ele tem como inocente e passa por bem, e quem faz o bem, ele culpa e tem como mal. Não, irmão, Deus, ele não é Deus que tem uma balança injusta, não. Mas um pastor dizendo isso, você imagina a mãe de uma criança violentada ouvindo da boca de um pastor uma coisa dessa? A mãe, o pai. Eu mesmo me levantava, dava no muro. Eu não vou dizer que não, eu levantava da cadeira, eu dava no muro, no pé do ouvido, dizia assim: tu quer dizer que meu filho ou minha filha está ali sofrendo e ele é culpado? Eu não dava para dar num culto desse não, porque eu não saía, não ia dar bom, não ia. Eu perdi a minha salvação ali naquele momento. Porque não tem condição. Eu vou louvar esse louvor. Ele aqui. Playback. Aleluia, Jesus, tu és bendito. Tu és santo. Pode soltar. Tem gente até imaginando
Eu quero convidar vocês dia 18. Estou fazendo 46. Já ganhei um carneiro para comemorar o glória. E a gente vai estar dando um almoço lá. Depois eu boto no grupo a localização direitinho. Está dando um almoço e está comemorando umas vitórias que Deus nos deu. E os 46 domingos, então se sintam dever convidar. Não vai se preocupar com o presente não, mas se quiser dar um presente, uma Ferrari, um carro, está tudo certo, né, irmão? Vamos comer, se alegrar lá, que Deus é bom. Aleluia. Amém. Eu me converti muito cedo. E eu sou de um tempo que a igreja a gente era chamada de bode. Mas quando era chamado de bode, era respeitado. Dizia, lá vem o bode. Você conhecia o crente de longe. Jeito de andar, jeito de falar, jeito de vestir, eram características do cristão. Você olhava para as crianças, você via nelas a presença do Espírito de uma maneira diferenciada. Olhava para a mocidade, era algo tremendo. As senhoras, quando louvavam, coisa era outra. As irmãs do cocó, do ciclo de oração. Ah, que irmãs afogueadas, que todo mundo tinha medo de ficar perto. A gente ficava com medo porque Deus revelava por mim. A igreja não se envolvia com o mundo. Era simples, mas era cheia do Espírito. Os cultos eram cultos diferenciados. A gente está precisando de cultos assim, daqueles cultos que a gente não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu, e que não dá para você sair. Aqueles cultos que papai vem, sabe, entra no recinto e chega perto de nós assim, eu vim longe só para te dar um abraço. Quem é crente verdadeiro, fiel, sabe disso, sabe que tem dia que papai desce dentro da casa e diz, eu vim aqui só para te ver pessoalmente. Nossos cultos não podem ser show, não. Nós temos aqui a entregar o meu melhor culto para Deus. Entregar o seu melhor culto para Deus. E é esse movimento consagrado, separado para receber o culto do Senhor. É por isso que eu boto o pé. Nós não iremos pegar essa via. A Assembleia de Deus, o Ministério Responde, vai andar na contramão de tudo isso aí. Domingo o culto começa às 6h30 e eu pego os irmãos daqui, não vou dar prego em jogo não. Orando a Deus de Santa Ceia na Sé, tem culto aqui, tem culto do Antônio Lima, tem culto do São Caetano. Meu Deus do céu. Então quando o pastor chega e diz, o pastor está dizendo, não importa nada. Rapaz, o cara que se testemunha está honrando o lugar e nós não está honrando. A Bíblia diz, irmão, é tão importante o lugar onde nós moramos, que a Bíblia diz que Samar, os filisteus tentaram invadir. Os filisteus estão querendo tirar a igreja do lugar, mas não vai não. Não vai não, porque ainda tem Débora, ainda tem Gideão, ainda tem Daniel, ainda tem José. Pastor, eles estão. Tem gente achando, mas desculpa o que eu vou falar. Tem gente achando que a igreja está adormecida, não está não. No pior tempo que a igreja passou, foi lá com a Cabe, que Jezabel entrou e criou um problema. O Senhor tinha 7.000 lá dentro que não tinha se dobrado. Tem gente aí, irmão, que às vezes não está abrindo a boca, não está dizendo nada, mas o Espírito Santo está dentro dele. O Senhor está habitando e pode se preparar.
ontem amassaram a orelhinha da bicha não. Olha o que é que diz: pois um dia dos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Olha o que é que essa mulher está dizendo: eu prefiro estar na tua casa, Senhor. Aleluia. Quem quiser pode ficar fora, mas um dia na tua presença, um dia no teu atos vale muito mais. Um dia ouvindo a tua voz. O salmista também vai falar lá no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus diz assim, escute bem. Livro de Jonas, capítulo 2, verso 4. Deus chama Jonas para fazer a obra. E o que é que Jonas faz? Jonas foge. Jonas vai fazer sua vontade, desce para Tarsis, Jope, e ele vai embora. Estava dentro do navio. Dentro do navio levando um vento, o mar chacoalhado de um lado e do outro. E quem cai dentro do mar, jogado pelo marinheiro de Jonas. Ele, quando cai dentro do mar, Deus tem misericórdia, no peixe me engole. Ele está lá no ventre do peixe, sofrendo, passando por todo tipo de privação dentro do abismo. Mas lá dentro do peixe, Jonas faz uma oração. Dentro do peixe ele se arrepende e decide voltar para o pecado. E lá dentro do ventre do peixe, Jonas diz assim, capítulo 2, verso 4: então disse eu, estou excluído da tua presença. Será que eu não tornarei a ver o teu templo? Será que eu não vou entrar de novo na tua casa? Deus, estou excluído. Dentro do ventre do peixe, Jonas está dizendo: eu quero ver tua casa de novo, eu quero entrar lá, eu quero ir lá, eu quero te adorar, eu quero te buscar. Feliz é a pessoa, irmão, que tem a oportunidade de estar na casa do Senhor. Está dentro da casa de Deus. Não tem lugar melhor do que estar dentro da casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Só que, como disse Paulo, e nós temos que falar de acordo com a Escritura, essas paredes, por mais que nós caprichemos, eu posso pintá-las de ouro, mas elas não são suficientes para nosso Deus habitar. O máximo que nós conseguimos é cultuar Ele, consagrar esse lugar. Porque Deus disse na boca de Paulo: eu não habito no templo feito por mãos humanas. E Ele não disse isso menosprezando a igreja. Ele disse dizendo: o meu templo que eu quero habitar não é para eles, é vocês. Aleluia! Jesus está entrando em Jerusalém e eles mostram a grandeza do templo para Cristo. E Jesus disse: destrua esse templo e eu construo outro em 3 dias. Eles achavam que Jesus estava falando daquelas coisas. Jesus estava falando: eu falo de novo, eu falo de novo. Aleluia! Porque agora Deus tem um templo, mas que especial para habitar. Que templo é esse, pastor? Eu e você. Glória! O templo espiritual de Deus que somos nós. Glória a Deus! O Espírito Santo quer te encher. Glória a Deus! Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Aleluia! Glória! A Bíblia diz, irmão, escute, que Israel rejeita Deus. Eu tenho 12 minutos. Israel rejeita Deus. E diz a palavra de Deus que o povo agora pede a eles um rei, igual as nações em redor. Quando Samuel escuta isso, o coração de Samuel fica pesado. Samuel não aceita. E Deus fala para Samuel: Samuel, escuta o povo que ele diz. Não é a ti que eles estão rejeitando, não é a mim. Dá ao povo que eles querem. E a Bíblia diz que Samuel vai falar com o povo e Deus escolhe. Quem é que Deus escolhe? Escolhe Saul, da tribo de Benjamim, último da casa, alto, bonito, se destacava, mas ele não era homem tão influente no meio da sua família. Diz a Bíblia que Deus manda o profeta até ele
Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Samuel vai falar essa narrativa bem importante. Escute bem, porque todo aquele que é levantado por Deus, o Espírito Santo tem que encher. Se o Espírito não encher, essa pessoa ainda não está dentro do propósito. Ela não entendeu ainda o que é ser chamado. E diz a palavra de Deus, capítulo 10, lá no verso 5 em diante, que diz assim, 10:5 de 1 Samuel. Olha só o que Samuel vai dizer para Saul. Aleluia. Então você seguirá para Gibeia, Elohim, onde estava a guarnição de Filisteu. Ao entrar na cidade, você encontrará uma guarnição de profetas que descem do lugar alto. Eles estão tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e estarão profetizando. Samuel disse: você vai quando você for, você vai chegar a ver um monte de profetas. E onde tem profeta, e eu falo profeta segundo a palavra, tem Deus falando. Quando ele chega lá, os profetas começam a falar, e o verso 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito de Deus tem que habitar dentro desse templo espiritual que é você. O Espírito de Deus tem que fazer morada, e ele não faz morada em vaso sujo. Ele não habita em um vaso que está contaminado. Eu tenho que me limpar. Ele disse: vocês não sabem que vocês são um templo de Deus. O Espírito Santo habita dentro de vós. Cheguei de um culto, escute bem a importância de ser cheio do Espírito. Eu não estou falando isso para querer me exaltar, não. Se é uma pessoa que gosta de ficar escondidinho ali, esse sou eu. Quanto menos me chamar, melhor. Eu sei do que eu sou diante de Deus, não preciso estar gritando. Eu cheguei no culto, vou tirar a roupa, a esposa sempre vai preparar o café. E quando ela está lá se organizando, a gente ainda está tirando a roupa, aí bate no portão. É aqui que mora o pastor João? Sim. Isso não, porque tem uma mulher endemoniada ali na esquina. E já passou alguma, não conseguiu. E ela está endemoniada. Eu cocei a cabeça de mais Senhor, eu ia tomar café nesse instante. Só fui botar o sapato de novo. Aliás, eu fui até de chinelo, nem sapato eu disse, fala nem fui com chinelo. Vamos lá, saber que demônio é esse. Fui, a mulher estava endemoniada. Endemoniada por quê? Porque esses jovens de hoje são jovens perturbados. Nunca vi jovem perturbado com esses jovens de hoje, não. A menina não tinha o que fazer, foi para o cemitério cavar osso de defunto. Aí trouxe uma caveira com ela, foi mexer quem está quieto. Aí quando vai para a casa dela, um monte de encruzilhada. Quando passou de uma das encruzilhadas, um caveira pegou ela. E ela agora está doidinha, possessa, irmão. A mãe sempre sabia o que fazer, e ela lá doida, possessa no meio da rua. E quem tirava? Você imagina depois de pregar, ser cansado, com fome, suado. Do lado, desse quando eu desço, chego na quinta, eu e minha esposa. É endemoniado, o demônio gritou do lado: tá fazendo o que aqui? Aí eu gritei: cala a boca, Satanás! Em nome de Jesus, sai! Ela saiu lá, o demônio foi liberto. Cheguei perto, botei a mão, repreendi Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem o Espírito Santo, o diabo tem que cair por terra. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de macumba, não tem medo de tratamento, não tem medo de nada. Quem é cheio do Espírito Santo vai para cima, e se Deus não vai dar lá em Rio, ali na Betel tem uma estreitinha. Aí eu cheguei na casa de uma irmã, ela hoje está no Mato Grosso, né, Leandro? A vizinha dela, macumbeira fina. Macumbeira, fuxiqueira, e gosta de escutar as palavras do outro. Aí ela pegava um copo, irmão, para ficar escutando. Porque eu estava instruindo a irmã. E eu gosto de falar alto no mesmo plano. Aí ela está lá para cá, mandava macumba direto para a irmã. Porque ela estava encrustada de tanta macumba que recebeu. Aí
Quando eu saí, então você fala mal comigo. Esse pastor é macumbeiro. Esse pastor não é não sei o que, meu irmão. Da noite pro dia nasceu um bocado de costa branca nas costas dela. Parecia que tinha, não sei, jogar sal nas costas do sapo. Mas foi deixando assim, sabe? Mexa com meu cérebro. No outro dia ela estava, mulher, não sei o que fui falar do teu pastor. Eu estou todo assim, aquele homem ele mexe com macumba. Não vejo não, irmão. Eu ando com o Espírito Santo de Deus. Eu ando com o Espírito Santo de Deus. E estou falando isso sem temor nenhum. Eu saí do culto, rapaz. Eu não digo isso hoje mais, eu digo que às vezes eu quero. Eu vinha no carro com a minha esposa. Ela disse, rapaz, parece que Deus não quer me usar mais não. Nunca mais você é um demônio. Bem assim. E eu disse, tão assim, espontâneo. Rapaz, eu estou entrando dentro de casa. Eu chego a tomar um susto. A mulher vinha. Olha a tora da mulher. Aí, quando passa assim, chegou, eu estava estacionando no carro, ela bateu do lado. Ei! Eu ouvi uma voz ali nesse instante dizendo que o que está em mim que vai criar o Senhor. Eu disse, o quê? Olha, pense, irmão. Era 10 e pouca da noite. Eu disse, a senhora mora andando, né? Mora ali. Vamos lá, pastor. Meu irmão, olha, pense. Capeta saía, capeta entrava. Aquela mulher tinha dois demônios dentro dela. Teve uma coisa que Jesus, eu falei brincando. Expulsa esses capetas. Irmão, nunca vi tanto capeta. Só porque eu falei, Deus não está me usando mais não. Irmãos, faça de tudo para não perder a presença de Deus. Em algum momento, escuta, eu vou falar de mim. Em algum momento eu entristeci o Espírito Santo. Sabe aquela tristeza na alma que dá, sabe? Aquela vontade de correr, de sumir, por ter machucado alguém tão especial. Mas eu digo, poxa, por que fez isso com ele? O Espírito Santo é tão especial, mano. Por isso que eu entendo Davi, quando Davi disse, tira tudo de mim, só não tira o teu Espírito. Só não me lança fora da tua presença, meu irmão, que sabe dar valor ao Espírito Santo é outra coisa. É outra coisa, é outra história. Porque ele sustenta, era para eu estar com o pé quebrado. Porque o diabo mandou sério para eu quebrar o pé, mas quando eu caí, eu botei a mão no pé. A primeira coisa que eu pensei foi dizer assim, Senhor, não me deixa parar, eu não posso parar. Eu não sei como você entrou aqui, irmão, mas eu vim dizer para você, o Espírito Santo conta com você. Você é templo do Espírito, você não deixe que o diabo tire de você essa essência. Essa presença que não tem dinheiro no mundo que pague. Dinheiro no mundo que pague. Eu sei que nós como carne, tem momento que a luta, a decepção, a gente tenta enfurecer, mas escute, você pode sair daqui hoje, amigo pode não ir visitar, parente pode não ir visitar, o pastor pode até lhe esquecer, mas tem alguém que jamais vai lhe deixar na mão. Na hora que você fechar seus olhos, dobrar o joelho, deitar, sentar, onde tiver, que você disser, Senhor, Ele vai estar ali presente. Consolador que vai estar convosco todo o santo dia até a consumação dos séculos. É Ele que te dá força, é Ele que te ajuda, é Ele que não deixou você endurecer nem cair. E é por isso que eu fiquei o dia todo aqui com essa palavra aqui no meu coração. Nós somos o templo de Deus. Imagina. Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Lembra do dia do teu batismo? Bota aquele valor, quero que valorize o que você tem. Lembra do dia do teu batismo? Se lembra quando fala o número na arma desse louvor, pastora, lembra? 678, eu monto uma piada. Se lembra do teu batismo? Se você der lugar, Ele te renova agora. Ele te renova agora.
Aleluia. Deus é aleluia. Glória a Jesus. O Espírito Santo, irmão. Eu vou terminar esse culto, mas louvor, peço que você fique de pé para louvar. 678 é esse tempo. É. Pode botar aí. Só o playback. Glória a Deus. Quando você sai daí, fica dando uma preferência, infelizmente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Valorize o que você tem. Glória, glória a Deus. Aleluia. Exatamente você. Fecha só teus olhos. Segue o tempo do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo se move em você. O Espírito
Espírito Santo dizia assim a mim, diga para ela, nenhuma palavra do que eu já prometi a ela caiu por terra. Dá um abraço nela, por favor. Confie, porque sou eu, Deus, que te prometo. Aleluia. Jesus. Nessa noite, eu me reconcilio, Senhor, contigo, Pai. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida. Glória a Deus, o seu nome. Maria de Lourdes, Senhor Deus. Está aqui a Maria de Lourdes, Pai. Que nessa noite, meu Senhor, volta a tua presença, Pai, volta o convívio da tua igreja. No teu nome, Jesus, nós damos graças pela vida da tua filha e ministramos a bênção sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aplauda o Senhor. Jesus é fiel, aleluia. Alguém pede direito para a gente visitar no sábado, se for possível, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor